Bom dia, povo abençoado do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, uma mensagem aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, e um versículo aqui que fica o versículo 13, fica aqui no versículo 13, diz o seguinte: Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Essa passagem aqui que Lucas está relatando, eu li o final, é onde a Bíblia fala sobre a tentação de Jesus, quando o inimigo o foi tentar. Ele estava jejuando, ele estava 40 dias em jejum, e ele não foi tentá-lo apenas porque ele estava em jejum, mas é porque ele estava com fome, na verdade. Porque quando jejuamos, dependendo do jejum que estamos fazendo, né, sentimos fome. O dele aqui, a Bíblia diz que tinha já 40 dias sem comer, 40 dias de jejum, ele estava no deserto. Isso não é aconselhável para os homens. Não é aconselhável para mim nem para você. Você percebe aqui que esse jejum não é comum. Era o Filho de Deus que estava fazendo esse jejum. Era Jesus e outra pessoa também que compartilhou um jejum igual a esse. Foi Moisés. Estava no Monte Horebe, se não me falha a memória. Ele estava naquele monte falando, a Bíblia diz que ele passou 40 dias sem comer. Ele estava falando com o Senhor na presença de Deus, perante o Senhor, face a face. É diferente, não é? Você está face a face com o Senhor na montanha e você abrir um jejum aqui e dizer, vou passar 40 dias. Nós não temos essa resistência para começar. Eu já volto aqui para a mensagem, mas nós precisamos saber o nosso limite, o limite do nosso corpo, e sabendo já, nós não temos esse limite. Olha só, lembrei-me agora de algo, compartilhar aqui com vocês. É um pastor muito forte, eu falo muito forte fisicamente, um amigo meu chegou em minha casa e disse, olha, pastor, eu vim lhe fazer um convite para a gente subir a montanha só com a Bíblia e o óleo. A Bíblia e o óleo. Vamos subir montanha tal, lá na região, no lugar em que eu morei. Vamos subir essa região e vamos passar em jejum, sem comer e sem beber água 3 dias. Olha, era pouco, né? Aparentemente. 3 dias. Eu falei para ele, não tenho essa resistência. Eu me conheço, eu não suportaria esses 3 dias. O Senhor não suporta? Eu disse, não suporto. Não vai dar para mim ir. A gente tem que saber os limites do corpo, não é? Não adianta a gente querer fazer coisas para agradar ou aparecer. Não precisamos disso. E quando se trata de jejum, mais ainda, que Jesus disse, olha, quando você jejuar, não demonstre para ninguém que está jejuando, porque o vosso Pai Celeste vê e recompensa. Então, a partir do momento que jejuamos e começamos a publicar, aquele jejum é para o homem, não é para Deus. E não agrada a Deus nem um pinguinho. Nem um pinguinho. Infelizmente, vejo algumas pessoas dizer, olha, eu estou em jejum por vocês, eu estou em campanha, estou em jejum, jejuei até não sei que horas. Eu vi, não sei quando eu vi isso, mas vi pessoas falando há muito tempo atrás. Eu vi alguns pregadores falar isso. Demonstrar para as pessoas que estavam em jejum e tudo. Aquilo não é recebido por Deus, não. Às vezes, olha, lembrei de outro fato. Uma vez eu estava em jejum, eu estava trabalhando na padaria ali em Petrolina, e eu comecei o jejum pela manhã. Eu trabalho da padaria muito forçado e não suportei muito tempo. Não cheguei aí
nem meio-dia, não consegui. Realmente o físico estava bem debilitado naquela época. Hoje eu não faço mais isso. Naquela época eu jejuava todos os dias. Todos os dias. Fizesse chuva ou sol, era todos os dias eu jejuava. Eu não faço mais isso hoje, como eu falo. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, para começar, se eu estiver trabalhando, eu não jejuo, né? Eu fiquei muito debilitado na época. Então, às vezes, a gente está tentando agradar a Deus e nós estamos fazendo coisa que nem Ele quer. Nem Ele quer, ou seja, Deus não quer que a gente se prejudique. Teve um tempo na minha vida em que eu adquiri uma fraqueza muito grande por causa de muitos jejuns e para voltar a restabelecer-me foi difícil. Não foi fácil e fiquei muito debilitado. Mas esse pouco jejum eu fiz pouco tempo nesse dia e eu estou entrando na nossa igreja na época, depois desse dia que eu fiquei muito triste, entreguei o jejum muito triste ali, Senhor, eu não suportei até X hora, eu queria ir, não consegui. Por misericórdia, receba, eu só consegui isso aqui e era em prol de algo. E quando eu entro na nossa congregação para o culto, fiquei até entristecido bastante, o dia todo entristecido por causa disso e constrangido comigo mesmo, decepcionado comigo mesmo. E quando eu entro na nossa congregação, estava cheio de gente e veio uma irmã na minha direção falando em línguas e ela olhou para mim e disse: assim diz o Senhor, eu vi e recebi o jejum que você fez hoje. Era o meu dia mais decepcionante sobre jejum. Achei que não ia receber pela quantidade mínima de tempo que eu passei jejuando. Então, às vezes não é a questão de tempo, não é a questão de falar para as pessoas. O mundo não precisa saber dessas coisas. São coisas íntimas, é como você orar no seu quarto. Só Deus precisa saber o que você está falando ali. Louvado seja Deus. Mas Jesus estava aqui, eu queria frisar isso aqui. Quero que você preste atenção, eu vou até reler Lucas capítulo 4 e o versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartando-se dele o inimigo, né? Até momento oportuno. Preste atenção. Aquelas tentações que Jesus teve ali, o inimigo se apartou dele até momento oportuno. Ou seja, até ele ter uma nova oportunidade. Até que ele dissesse, não, esse é um momento oportuno. Aqui eu estou vendo uma oportunidade aqui de tentá-lo novamente. Jesus não foi tentado só ali no deserto e só quando estava jejuando ali no deserto. Não. Jesus foi tentado durante todo o seu ministério. Por que o Senhor está falando essa palavra hoje? Porque eu e você também somos tentados todo o tempo. Tempo e momento oportuno, quando ele vê uma oportunidade, o inimigo de nossas almas, ele nos tenta. Então é importante que você fique espiritualmente ligado e conectado com o mundo espiritual. E como é que eu vou ficar? A Bíblia diz assim, Jesus disse, olha, orai, falou isso para os discípulos, e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca. Então nós precisamos orar, mas não só orar, precisamos muito de vigilância. Por quê? Porque a carne é fraca e nós podemos ceder de várias formas diferentes. Às vezes você é um irmão ou uma irmã, ou que não seja crente, né? Mas você tem observância e temor a Deus. Então, você numa área, vamos dizer, uma área específica, você é uma pessoa bem fiel, é casado e você não trai, você tem isso com você mesmo, já carrega de pequena, jamais eu vou fazer isso, né? É uma coisa sua. Então o inimigo já percebeu que não consegue pegar você nessa área, então ele vai
olhar, observar, ver outro ponto fraco seu, não é? Porque tem gente que tem um ponto bem forte nisso, mas nisso tem um ponto fraco. Ele vai estudando você o tempo todo e procurando um momento oportuno para tentar você. Isso é muito importante. Jesus diz: orai e vigiai. Observem. E a Bíblia diz o seguinte: ele está bramando como leão em vossa volta, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Ele não sossega, ele não dorme. Enquanto eu e você está dormindo, Deus está planejando como nos livrar hoje. E o inimigo está planejando como nos tentar hoje. E ele vai tentar de várias formas. E você precisa ver que atrás, bem por trás de algumas pessoas, que não são elas, é uma força negativa que está tentando você, quer fazer você discutir, quer fazer você descer do salto, do salto da santidade, fazer você descer ao nível, às vezes, pessoas que provocam, que discutem e de outras formas, elas vêm até nós, mas não são exatamente elas, tem uma força por trás que está nos tentando. Ali o inimigo foi diretamente naquele deserto tentar Jesus e ele viu que Jesus não caiu em nada daquilo e ele foi tentar. Várias vezes depois você vê o inimigo tentando Jesus. Se você lê a Bíblia, você vai ver o inimigo tentando ele várias vezes depois. Vou citar apenas uma aqui. A Bíblia diz que Jesus estava ali já. Ele não desiste até o final. Jesus já estava na cruz quando um ladrão de um lado, ali era o inimigo usando ele, diz: olha, então se você é realmente o Filho de Deus, então por que você não salva você mesmo? Ou seja, não sai da cruz e não salva você e salva nós, tira nós aqui da cruz. Por que você não faz? Você não é o Filho de Deus? Então por que você não desce daí e não tira a gente? Aquilo era apenas uma provocação de tentação. Desde o início que o inimigo fala isso, se você é, se você é, se você é. A gente não precisa provar que nós somos. Jesus não precisou provar que ele era, ele sabia que ele era. Então deixe que as pessoas te provoquem, fique em silêncio, é melhor assim. E Jesus está ali, o inimigo provocando, porque o inimigo queria que ele saísse realmente da cruz e não morresse. Você vai ver outra vez que Jesus está dizendo que vai morrer na cruz e Pedro diz o seguinte: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus nessa hora fala: para trás de mim, aí fala aquele nome, Satã, fala aquele nome. Jesus sabia que não era Pedro, era o inimigo, que não queria que ele morresse ali, porque se ele morresse nós seríamos salvos. Ele tentou o tempo inteiro, desde o início, quando oferece riqueza e muita coisa, ele estava querendo tirar ele do foco para ele não morrer. Ele queria o tempo todo que ele não morresse. E se você perceber, até a traição de Judas era uma tentativa que Jesus não viesse a morrer. Verdade. Aquela traição de Judas era para que ele fosse preso e ficasse preso. Não era para ele morrer. Não era para que Jesus chegasse à morte. Ele queria apenas deixar ele como José do Egito. Não é uma prisão, só que não deu certo. Nem um plano dele deu certo. Porque Jesus veio com um foco, veio com um objetivo de salvar a mim e a você. E é isso que o Senhor quer, que você fique em vigilância. Vigie, porque em um momento oportuno ele vem de alguma forma e você precisa saber, olha, não é fulaninha, não é fulaninho, é ele, está por trás, ele está me tentando. Então eu vou ter uma boa atitude aqui. Ou de ficar em silêncio, ou uma resposta branda, uma calmaria, ou até fugir, sair do lugar como José do Egito fugiu. Tem tentação que não dá para a gente nem ficar, nem discutir, nem dialogar sobre o assunto. É melhor cair fora. Então tem lugares que precisamos sair, tem pessoas que precisamos, infelizmente, se afastar devido a algumas pessoas que são mais tentadas, devido a alguma coisa que pode nos prejudicar de alguma forma. Mas nós precisamos estar nessa constante vigilância em que Jesus vivia para que nós possamos assim. Mas isso não só é uma questão nossa. Além de vigiarmos, tem outra questão também que você precisa saber.
sobre tudo isso, sobre só nós também. Precisamos entender uma coisa que Jesus disse aqui, ensinando os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus diz nessa oração o seguinte: livra-nos, falando com Deus, para a gente orar, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Então percebemos que além da nossa vigilância, do nosso cuidado para não cairmos, precisamos sim da mão de Deus nos livrando também, porque tem coisas que, por mais vigilante que nós esteja, ele é tão sagaz, o nosso inimigo, que mesmo nós vigiando, ele consegue nos abater, nos derrubar. E a Bíblia diz aqui, no Pai Nosso que está no céu. Né? Então essa questão diz o seguinte: livre-nos do mal, né? Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e livre-nos do mal. Nos livre, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Tem tentação que é tão forte que o Senhor tem que intervir. O Senhor Jesus falou para os discípulos, olha, Satanás pediu para peneirar vocês e eu roguei por vocês. Essa peneira era tentações e eu roguei por vocês. Ou seja, Jesus intercedeu, pediu, Pai, não deixe eles cair na tentação. Ali tinha uma intervenção, sabe? Porque por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais que eu consiga um grau, um patamar de santidade, não é o suficiente para o nosso inimigo. Não é o suficiente. Há um momento que se Deus não intervir, nós caímos. E você nem sabe que está caindo. Nem sabe. Lembrei de algo agora. Certa feita eu falei para minha esposa, olha, isso foi em Juazeiro da Bahia, eu estou indo para a igreja, olha a minha ideia. Eu estava desempregado nessa época, e eu disse, olha, eu estou indo para a igreja, vou passar 3 dias lá, eram os dias que não tinha culto, eu vou passar 3 dias lá, por favor, vou ficar em jejum, tá? Sem comer, sem beber água. E eu não quero que você me incomode, porque esses 3 dias que vou passar jejuando, também vou passar orando lá. E eu queria que vocês não me incomodassem por nada. Falei com ela, tudo bem, tudo bem. Irmãos, foi apenas 1 hora. Comecei o jejum pela manhã, comecei a orar quando estava com mais ou menos 1 hora de oração, bato na porta da igreja. Pá, 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 pá. E quando eu olho, era a voz da minha esposa. Então fui, atendi, o que aconteceu? Ela disse, vieram umas pessoas lá em casa e querem falar com você, é um emprego de padeiro. Olha só, pai de família, desempregado, mas parecia uma bênção, não é? Então eu nem sabia que estava caindo na tentação. E eu disse, oxe, é de Deus. Entreguei o jejum. Fui, estava empregado, irmão, isso nunca aconteceu comigo. Trabalhei um dia, foi uma benção, eu estava feliz. Trabalhei segundo dia, uma benção, felizão. Terceiro dia, eu falei que ia fazer o quê? 3 dias de jejum e oração. Terceiro dia, eu queimei uma fornada inteira de pão. Uma fornada, para quem não sabe, é aqueles fornos, vamos dizer. Tem forno com 10 bandejas, 10 assadeiras que chama. Cada assadeira tem 30 pão, 35 pães pela aí, ou seja, foi queimado ali quase 400 pães de uma vezinha só. Isso nunca aconteceu comigo e eu estava dentro da padaria, eu não saía, eu estava lá fazendo outras coisas, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e infelizmente esse forno não tinha aquele alarme, porque tem uns fornos que a gente coloca lá 20 minutos, geralmente 18 segundos, 20 minutos, um pão de sal tá assado e ele alarma, apita. Ele não tinha o alarme, eu coloquei o pão, quando eu olho, pretinha, de cima a baixo preto. E o pão demora para fermentar, para refazer aqueles pão não dava tempo para refazer.
Irmão, simplesmente, eu conheci donos de padaria que descontaria, né, no salário. A gente tinha padaria que a gente trabalhava, quando você queimasse alguma coisa, era descontado o seu salário. Mas lá ele não descontou, ele me deu as contas. No terceiro dia, ele disse, olha, tá fora. Isso já era a boca da noite, de noite já, eu já estava perto de ir para casa já, queimei essa fornada. Perdão. E era só um padeiro nessa padaria para fazer muitas coisas, muitas coisas. No terceiro dia, eu estava desempregado de novo, novamente. Foi os 3 dias que eu disse que ia tirar para o Senhor. E eu nem sabia que estava caindo na tentação. Entenda, a tentação às vezes vem de forma boa, para você ganhar um dinheiro. Parece uma porta de Deus, é uma proposta boa e às vezes não é. E às vezes não sabemos que estamos caindo. Cair na tentação não é só cair no pecado. Olha aí, o pecado que eu caí, trabalhar. Não é? É tão interessante. Perdão. De novo, que eu... Às vezes, o inimigo, ele trabalha de uma forma tão interessante. Uma vez, um jovem manifestou-se dentro da nossa igreja e começou a acusar as pessoas, cada um de seus pecados, infelizmente. Aí eu olhava para a irmã Cicrana, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu estava bem próximo. Eu disse, pronto, vai chegar em mim. Você faz isso, você faz isso. E quando ele apontou o dedo para mim, eu disse, pronto, o que vai sair daí? Eu estava bem tranquilo, né? Fazer que nem disse o dizer do outro, quem não deve não teme. Ele disse, se você, seu erro, seu pecado, é estudar. Eu estudava na época. Ele vai acusar a gente de qualquer coisa. Ele vai sempre nos acusar. Isso é de fato, você pode estar certo, errado. Então ele me acusou, o meu pecado era estudar. Não é pecado, né? Mas você precisa entender que o inimigo ele é acusador. Tem coisas que ele acusa você, você nem está fazendo errado. Tem coisa que ele traz para você que é uma vantagem e é errado. Não era errado eu ir trabalhar, mas foi errado ali naquele momento, porque eu estava em um plano com Deus e desvirtuei, saí completamente do plano para fazer outra coisa. E eu tive essa experiência, tenho muitas experiências, a gente não tem muito tempo para falar aqui, não é? Mas eu já quero encerrar, eu quero que você guarde a sua vigilância, mas não só você. Ore o Pai Nosso, livre-nos do mal e não nos deixe cair na tentação. Nós precisamos se humilhar perante Ele, porque tem coisas que são tão sagazes, tão inteligentes da parte do inimigo para nos derrubar, que não temos como não cair. Como eu caí dessa forma, trabalhar, cair. Olha só, então tem coisa que não tem como nos livrar, mas tem como Deus nos livrar, porque Ele sabe a intenção do inimigo e sabe como nos livrar. Então precisamos sempre, além da vigilância, humilhar-se perante o Senhor, pedindo essa misericórdia para que nos livre. Às vezes, eu fico preocupado com alguns irmãos que eu vejo se exaltar. Não podemos se exaltar de forma alguma, de jeito nenhum. Não somos tão fortes assim. Já viu aquela música? Eu pensei que eu não era, eu esqueci a música, não era tão forte assim. Uma música do menininho. Eu achei que eu não era, eu achei que eu era forte, sei lá, eu esqueci a música agora. Então a gente não somos tão forte assim como achamos que somos. Vejo alguns irmãos dizer, ele pode vir contra mim, eu piso na cabeça dele, eu faço isso, faço aquilo outro. Meu Deus, nós não temos esse poder de enfrentá-lo, é Deus que nos defende e nos livra. Porque eu vi um abençoado falar isso uma vez, ele estava quase rico, à beira da riqueza, ele já estava muito próspero, muito bem. Ele falava, eu quero, venha contra mim, venha. Aí ele falando, que isso? E ele chamando ele, desafiou lá o inimigo, venha. Ficou pobrezinho. Ele fez igual ao Jó. Não, igual ao Jó não, que não matou os filhos dele. Mas tirou tudo. Até temporariamente tirou a esposa para outro homem. Foi muito mal o negócio. Eu não quero nem falar sobre isso. Foi muito mal. Então, nós precisamos sempre de humildade, sabe? Respeitar. Nós precisamos respeitar até nossos inimigos. E o inimigo também.
Nós não podemos encará-lo, vamos fazer isso. Não, não. É bom. Irmão que fala muito, inimigo desafia muito, dá muito problema na vida, sabe? A gente precisa de humildade, sabendo que o nosso rei nos protege, tem poderes espirituais que não está alcançável por nós. Nós somos limitados, até os anjos têm problema com o poder que eles têm, às vezes. Traz um recado para Daniel, não consegue chegar. Então nós dependemos de Deus completamente, se humilhar perante o Senhor Deus, não é? A Bíblia nos mostra ali: resistireis ao diabo, resistência, ele fugirá, ele vai para lá. Resistir não é desafiar, resistir é você. Eu consegui hoje, vou conseguir amanhã de novo. Eu vou vencer isso aqui, estou vencendo aqui em nome de Jesus, eu estou vencendo. Ele vai se retirar, quando ele vê que não consegue, ele vai se retirar, para voltar em outro momento oportuno. Ou seja, vai fazer outra armadilha em algum lugar ali. Só Deus para nos livrar, irmãos. Só Deus. Eu quero orar por você agora, nesse momento. Não saia do vídeo. Muitas pessoas, quando a gente diz, eu quero orar por você, ele já sai. Deus pode estar aqui na oração. Esse momento está conosco. E é um momento, eu quero orar para que Deus possa estar livrando você, sabe? Como eu já disse para você, é de muitos lados, em momento oportuno, é de várias formas. E a gente, dentro da igreja, eu já fui tentado várias vezes dentro da igreja. O inimigo, não, você não está lá, ele vai onde você está. Não está lá, está cá, ele vai aqui. Então, esteja onde você estiver, até dentro da sua própria casa. Se você não sai de casa, ele vai tentar você dentro da sua casa. Mas ele vai tentar. Então eu quero orar por você nesse momento e pela sua família, para que Deus possa guardar, sabe, livrar mesmo, blindar a sua família, blindar, para que não venham cair na tentação. Em nome de Jesus, o Senhor me trouxe isso para aqui hoje, para fazer essa oração por você, pela sua casa. Nós não somos tão fortes assim, nós homens, como achamos. Às vezes nós se achamos, mas não somos. Muitos se acham, né? O homem, por mais santo que esteja, eu passei um bando de tempo em depressão, depois que um grande pastor, amigo meu, muito forte espiritualmente falando, muito forte na oração, na profecia, os demônios se submetiam, sabe? Aqueles irmãos que humilham os demônios. Ele era muito forte mesmo, sabe? Eu acho que talvez desse para mim desatar a sandália, o sapato dele, de tão forte, de poder de Deus na vida dele, que ele era muito assim ligado a mim, um grande homem de Deus. E eu passei um tempo em depressão quando ele arrumou outra mulher e deixou a esposa dele e foi viver com essa mulher. Então eu não conseguia acreditar que aquilo aconteceu. Ele caiu na tentação, infelizmente, não é? Infelizmente, eu passei um bando de tempo que não queria sair de casa, porque eu fiquei pensando, se ele que era tão forte e poderoso caiu, imagine eu que não tenho essa fortaleza toda. E fiquei ruim, fiquei mal, mas Deus conseguiu me tirar dentro de casa. Estava lá igual o Elias na caverna. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, nesse momento, em nome de Jesus, livra ele e ela, Senhor, e a casa deles de todo mal, não deixa cair em tentação, blinda essa família, Senhor, acampa os teus anjos ao redor, livra, guarda, em nome de Jesus, amém. E você pode dizer amém, você crê? Eu creio nessa oração que foi feita agora, o Senhor está enviando anjos para livrar você, livrar a sua casa, livrar os seus, para blindar esse casamento, blindar você, blindar essas crianças. As armadilhas estão em todos os lugares e só Deus pode nos livrar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Se for possível, deixe o seu like, compartilhe. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Desde já, agradeço. E se você quiser pedir oração, pode colocar nos comentários que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.